Olá, pessoal do sétimo período de Psicologia da FANS, professora Juliana aqui, iniciando com vocês as nossas aulas de vídeo, né? Essa estratégia utilizada pela faculdade para que nós possamos manter ativos os nossos estudos na disciplina, né? Lembrando que essas aulas não substituem as aulas convencionais. As aulas presenciais serão repostas assim que nós voltarmos, né, às atividades na faculdade. E o meu objetivo aqui é fazer algo que foi recomendado que nós professores fizéssemos. Inicialmente, nós vamos começar com uma revisão do conteúdo que foi visto até aqui. Né? Nós tivemos na disciplina Ética Profissional, essa que é a que eu vou tratar com vocês aqui neste vídeo. Nós tivemos um conteúdo bem denso, bem trabalhado, até o momento de preparação para a avaliação de primeira etapa, que foi o momento onde nós interrompemos as atividades. Né? Então, essa revisão, esse apontamento de alguns tópicos a serem revisados por vocês, que eu acho que é isso que eu vou fazer, vai servir para que vocês se preparem, utilizem futuramente também para vocês se prepararem quando retomarmos nossas atividades, tá? Então, aqui eu vou tratar de alguns pontos da disciplina que eu acho que são relevantes para a gente pensar o conteúdo da ética profissional, tal e qual trabalhamos até o momento, né? Um primeiro ponto que eu vou tratar com vocês aqui são duas noções de ética da filosofia antiga, né? Que auxiliaram o homem, né, na construção do seu mundo, né? Do seu saber sobre o mundo. Quando a gente trabalha a ética, nós partimos sim da nossa matriz filosófica, né, da filosofia, da psicologia, a gente vai buscar nossas origens filosóficas e a gente vai tratar a ética também a partir de dois pontos, né, que são bem relevantes para a gente pensar. A palavra ethos e a palavra éthique. Nós vimos isso lá no início da nossa disciplina, talvez na primeira aula. Nós vimos a distinção e a proximidade entre elas, né? Se a gente for pensar a palavra éthique, né? Ela tem uma referência muito próxima, né, à prática das excelências humanas e as reflexões sobre essas práticas do homem no mundo, né? E já a noção de ethos, né, já tem um perfil, já tem uma característica mais voltada para o ser do homem no mundo, né? Então nós temos a palavra éthique e a palavra ethos como dois termos que servem para a gente pensar como que a construção do mundo se deu por parte do homem através da filosofia lá na Grécia Antiga, ok? Um segundo ponto que eu acho importante para a gente considerar quando se fala de ética já é um ponto um pouco mais avançado na história da reflexão do homem, né, sobre o seu lugar no mundo, que já é ali do século XIX, que nós vimos através da noção de moralidade e eticidade em Hegel, né? Nós vimos o quanto que a dialética, né, entre a moralidade e a eticidade, elas são importantes para a gente entender essa noção da ética a partir do pensamento de Hegel. Lembrando que o nosso panorama ele é um panorama que não vai abordar todas as noções possíveis de ética ao longo da história da humanidade. Nós estamos pegando alguns fragmentos que nos são bem importantes, são relevantes para a nossa prática profissional e para a construção, né, do que a gente espera da psicologia. Então, pensando aí um pouco dessa dialética, né, de Hegel, nós temos a moralidade e a eticidade trabalhando juntas, né, se relacionando nessa construção de mundo do homem, né? Então esse seria um segundo ponto, né? Como que é a ética e a moral, como é que elas são relacionadas por Hegel. Caminhando aqui para os nossos dias, né, dando sequência à noção de ética e moral, tal e qual elas são desenvolvidas, né, pelas ciências, pela filosofia, sociologia e várias outras áreas que se ocupam da ética, nós chegamos a Lipovetsky, né? Lipovetsky também foi um autor
que eu citei nas aulas, coloquei no material, e como que o Lipovetsky vai trabalhar essa noção de ética, né, e a moralidade nos nossos dias. Lipovetsky vai falar de um crepúsculo da moral. Vocês devem estar se lembrando disso, né? Lipovetsky vai falar de uma ética sem moral nos nossos dias, e ele vai tratar isso como da ordem de um crepúsculo, ou seja, chegamos a um determinado ponto onde as coisas estão dessa forma, onde as coisas foram construídas até chegar nesse ponto, nesse limite, né? E a partir daí haveremos de ter saídas, haveremos de ter respostas, enfim, né? Então, no contemporâneo, para Lipovetsky, nós estamos lidando com um momento de crepúsculo da moral, né? Então, nós temos aí, até o momento, 3 perspectivas da ética, né, e da moralidade, né, a eticidade e a moralidade. Pegamos a noção da ética da filosofia antiga, através de ethos e de éthique, né. Temos também, já no século XIX, a ética através de Hegel, e chegando aos nossos dias, no contemporâneo, nós temos em Lipovetsky a noção de crepúsculo da moral. Esses 3 pontos até aqui são importantes para vocês pensarem o andamento da nossa disciplina até o momento, ok? Continuando no nosso conteúdo da disciplina ética profissional, nós já entramos num segundo momento do nosso curso na relação da ética com a subjetivação na contemporaneidade, né? E nós trabalhamos um texto em que nós vimos um tripé, né, bem interessante para a gente pensar a noção de ética relacionada às questões contemporâneas, questões essas que serão ocupadas e serão de ocupação da psicologia também, né? Nós vimos o tripé ser humano, ética e justiça. Esse também é um ponto que eu gostaria que vocês revisassem, tá? Nós vimos isso, se eu não me engano, o texto do Pedro Guareschi, né? Que também foi enviado para vocês por e-mail, tá lá, né? E nós vimos isso na aula também. Como que podemos relacionar a noção de ser humano com a ética, o que se constrói a partir ou através da noção de ética e a noção de justiça. E complementando, nós vimos que o autor, ele vai dizer que a justiça costuma ser o ponto esquecido do tripé, né? Então, eu gostaria que vocês revisassem também esse conteúdo. Finalizando o nosso conteúdo, né, da disciplina ética da primeira etapa do 7º período de psicologia, nós tivemos uma abordagem que foi muito frutífera para mim lá na sala, que foi a abordagem do desenvolvimento moral através dos estudos de Lawrence Kohlberg, né? Nós vimos que no campo da psicologia nós temos um autor que trabalha baseando-se na teoria, né, nos estudos de Piaget, dando continuidade aos estudos de Piaget. Nós temos um autor, Lawrence Kohlberg, que é o autor responsável por tentar entender como o ser humano desenvolve a noção de moralidade, né? Como ele absorve preceitos, como ele pratica a moralidade, né, através de estruturas, de mecanismos próprios, né, através de condições próprias para realizar essa absorção, essa prática, né. Nós vimos o dilema de Heinz, falamos sobre ele na sala, né, que é aquele dilema do farmacêutico que tinha um medicamento e gostaria de vender por determinado preço, e um consumidor que precisava do remédio para poder curar a doença da esposa, né? O dilema de Heinz nos ajuda a problematizar o que é moral e o que é imoral, né? O que é ético ou não. E como que essas duas noções, elas estão relacionadas com o nosso lugar no mundo e a forma como nós lidamos com o outro, né? E aí nós falamos dos níveis de desenvolvimento moral de Lawrence Kohlberg, né? Ele trabalha níveis, né, distintos para falar de como que o ser humano desenvolve a sua moralidade. Então, nós temos nível pré-convencional, convencional e pós-convencional, né? E nesses níveis nós temos estágios, né, que vão do 1 ao 6, e nós vamos ver o Kohlberg delimitar até o 4º estágio, basicamente aquele que a maioria de nós conseguimos alcançar, né?
Então, eu gostaria que vocês também revisassem, né, essa noção do desenvolvimento moral, segundo Kohlberg, que esse foi o nosso primeiro ponto de entrada diretamente na psicologia, quando tratamos dessa entrada, dessa ética, do peso que a ética tem, do valor que a ética tem na nossa prática profissional, ok? Voltarei com o próximo tema da disciplina ética para tratarmos aqui. Um grande abraço para vocês, espero que se cuidem. Até lá!